E, infelizmente, após 3 dias da realização de uma angioplastia para colocar um stent lá no coração, morre em consultor de etiquetas Fábio Arruda. E aí eu estava lá fazendo uma live e fizeram uma pergunta. Mas, doutor Cota, como é que isso aí aconteceu? 3 dias depois de fazer uma angioplastia, ele tinha uma artéria 90% entupida. Como é que aconteceu isso aí? E antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqui meu pesar para os familiares e amigos. É muito triste a gente noticiar o falecimento de qualquer pessoa. É muito pesar. Por maior que seja a sua fé, por melhores que sejam as suas palavras, eu não vi uma palavra para conseguir consolar a saudade. Então, fica aqui de antemão já os meus mais profundos sentimentos de pesar para os amigos e familiares. Mas é interessante trazer esse assunto porque é um caso muito estranho. Para vocês que estão aí assistindo, que não são do mundo da cardiologia, não conseguem entender como assim. Ele foi fazer um check-up, identificaram uma artéria que estava 90% entupida e foram lá colocar o stent. Ora, isso aí é o quê? Para salvar a vida, a artéria estava quase entupida. Como é que ele morreu? Como é que pode isso ter acontecido? Eu não sei. Eu vou explicar aqui o que provavelmente aconteceu e depois eu quero deixar no final um ponto importante no resultado de um estudo chamado Estudo Isquímia. Mas primeiro, vamos matar um pouco sua curiosidade. Por que provavelmente ele morreu? As pessoas têm a falsa ideia que basta colocar o stent e está tudo resolvido. Então vou lá e vou abrir. Gente, o nosso organismo é diferente de uma tubulação de PVC. O nosso organismo ele é extremamente complexo. Por exemplo, uma água não tem sistema de coagulação. As nossas artérias, elas não são um tubo rígido. As nossas artérias são feitas de célula, tem a parte muscular, tem várias coisas que são envolvidas, tem sistema imunológico. Então, muito provavelmente, na hora que o médico foi lá e foi acertado, É verdade. tá 90% ali, provavelmente, existe uma discussão muito grande hoje na cardiologia, mas assim, atualmente, no conhecimento atual da cardiologia, a maior recomendação, a maioria dos especialistas vão recomendar o uso da angioplastia. O que provavelmente aconteceu com o Fábio Arruda? Na hora que a gente colocou o stent, lembra, aquilo ali é um corpo estranho. É o metal dentro de uma artéria. O corpo pensa que está sendo agredido. Ora, se você tem um corte na pele, o que vai acontecer? Para você não morrer, aquele sangue tem que coagular. Forma um trombo, só que aqui fora, para não deixar você sangrar. Beleza. O organismo entendeu que ele foi agredido e que tem uma lesão. O que ele vai querer fazer? Vai querer formar um trombo, vai formar um coágulo. E aí, naquele stent que ele estava 100% aberto, de repente forma um coágulo, um trombo e pum, tampou, parou a circulação e ele infartou. Provavelmente foi isso que aconteceu. A melhor explicação que eu tenho para dar, o porquê que isso aconteceu, é porque Deus quis. Porque esse é o procedimento correto. E se aconteceu, foi porque Deus assim permitiu. O nosso conhecimento humano é muito pequeno. O conhecimento científico de uma pessoa de 5 anos comparado com Einstein. Essa é a nossa diferença, o nosso conhecimento científico perto de Deus. Então tem muita coisa que a gente não sabe. A gente sabe como é que provavelmente aconteceu foi isso. Você agora já entendeu por que aconteceu isso aí. Então provavelmente aconteceu o que a gente chama de trombose de stent. Isso acontece mais frequentemente nas primeiras horas, nas primeiras 48 horas, 72 horas, foi o que aconteceu com ele. Isso pode acontecer ao longo de um mês, até mesmo depois de um ano. Mas depois de um ano já não. Aí depois de um ano até que a gente até recomenda já suspender alguns medicamentos, como por exemplo o clopidogrel. A finalidade do clopidogrel é evitar que isso aí aconteça. Mas olha só, pasmem, existem pessoas em que o clopidogrel não funciona. E é como se a pessoa tivesse uma resistência natural. É inútil, é como se você estivesse tomando água. Pode ser que tenha sido o caso dele também.
Mas tem um ponto importante que eu quero passar para vocês, o estado no estudo isquímia. Veja, é o maior, estou falando o maior estudo de coronariopatia crônica que já foi feito. Resumindo rapidamente aqui para você entender. Pegaram pessoas com alta carga isquêmica, fizeram cintilografia, fizeram ressonância, até mesmo teste ergométrico e viram que tinha uma alta isquemia no corpo. E eles foram separados em 3 grupos. O grupo A ficou só no medicamento. O grupo B foi feito uma angioplastia, que nem foi feito com o Fábio Arruda. E o grupo C foi para cirurgia, colocar lá uma ponte. E acompanhado durante 5 anos. Sabe quem foi que morreu mais? Quem que você acha que morreu mais? Quem ficou só tomando remédio? Quem fez a angioplastia ou quem fez a cirurgia? Pasmem, a mortalidade foi exatamente igual. Não teve diferença. Foi isso que o estudo isquímia mostrou. Então, sinceramente, para evitar morte, tanto faz ele ficar no remédio, fazer angioplastia ou ir para cirurgia. É por isso que hoje em dia, cada vez mais na DAC crônica, a gente recomenda mais a angioplastia, é como se fosse mais uma dipirona para tirar a dor. Mas assim, novos estudos estão vindo ainda, não tem ainda ainda não foi batido o martelo, mas provavelmente não faria diferença entre ele ficar no remédio ou fazer angioplastia. Mas assim, na verdade, como a pessoa fala, né, a morte só quer uma desculpa. Então, mas agora você já sabe o que acontece, trombose de stent. Então, quando você pensa que, eu quero saber se eu tenho uma placa de gordura no meu coração, porque se tiver uma placa de gordura eu vou colocar o stent. Tá errado. Porque tem risco de, na hora de você colocar o stent, acontecer a trombose de stent, acontecer o que nem aconteceu com o Fábio Arruda. Tá errado. O que você tem que fazer é prevenir. Não deixar que você forme a placa de gordura. E se já tiver a placa de gordura, fazer o tratamento, até mesmo para diminuir. Sim, não dá para tirar. Para com essa besteira de dizer, porque eu tenho um remédio, eu tomo água com limão que vai destruir as placas de gordura. Besteira, isso não existe na medicina, tá? O que existe realmente pode diminuir essa carga de gordura. Isso é possível. E se você está interessado em como cuidar do seu coração, eu vou deixar um primeiro link aqui na descrição. Vai estar em algum lugar aí das minhas redes sociais. Se você estiver assistindo no YouTube, vai estar no primeiro link, clique, você vai se inscrever e eu vou mostrar para vocês o segredo do coração. O que você deve fazer para prevenir, para evitar que isso aí aconteça com você. Porque depois que a placa está lá, não vai conseguir tirar, você já viu que não adianta colocar stent. Mas tem como diminuir, tem como deixar essa placa dura, não deixar ela quebrar. E esse aí é o segredo que eu quero mostrar para você, tá bom? Um forte abraço para vocês, Deus abençoe todos vocês e principalmente, Deus abençoe Fábio Arruda, que acolha ele muito bem lá no outro plano e que dentro da possibilidade, que a gente sabe que é difícil, possa consolar os amigos e os familiares. Até o próximo vídeo.